O sonho começou aqui com a ideia de criar peças únicas. Pensei em cada detalhe, cada silhueta, cada ponto possível que pudesse enaltecer a peça que eu estava desenhando. O corpo, aquela postura que engrandece o ser humano e a mulher que eu estava pensando em criar. Fazer, refazer, cortar, assim tá melhor, não está? Cada pequeno detalhe, olhando a critério para personalizar a experiência de cada uma que se propôs a se aventurar em minhas mãos. Essa é a minha assinatura, Bruna Lettieri. Oi, Bruna. Olá. Tudo bem? Obrigada, Fernanda, Bom pelo te ter convite. aqui. Então, Bruna, eu queria que você me contasse um pouquinho como que foi o início da sua jornada na moda. Então, meu primeiro contato com a moda, assim, que eu me lembro, assim, eu tinha já 6 anos. Naquela fase de Barbie, assim, que a gente, né, tem aquela coisa de Barbie, de mexer. Então, eu já trocava cortava cabelo, trocava roupa. E, assim, ficou meio que um sonho, assim, adormecido durante um tempo. Na minha época de escola, eu sempre desenhava meus cadernos, tipo, fazia desenho de roupa e tudo mais, mas meu primeiro contato mesmo com a moda eu já estava com uns 19 anos, que eu fiz o meu primeiro semestre de moda, e depois saí da faculdade, retornando só alguns anos depois. E aí a minha primeira peça de roupa eu fiz pra minha irmã, que aí foi sim minha primeira, assim, né, minha primeira peça, minha primeira construção de uma roupa mesmo, assim, foi pra minha irmã em 2024, mais ou menos. Um pouquinho tarde, né? E quando que você resolve dar início a uma marca autoral, assim, Bruna Lettieri, você colocar seu nome nessa identidade? Quando eu retornei na faculdade, eu comecei a perceber aqui em Brasília uma falta de peças que tivessem uma identidade assim própria e que não fosse igual, assim, todas as meninas, como todas as meninas se vestiam aqui. Então eu comecei na faculdade a perceber essa ausência de marca, uma marca autoral, uma marca que tivesse uma identidade mais forte assim e que carregasse um DNA, sabe, assim, mais e que eu tivesse ainda na época a condição de comprar e tudo mais, se fosse uma marca um pouco mais acessível dentro assim, uma pessoa que está na faculdade e tudo mais. E aí dentro da faculdade eu tive uma ideia assim de fazer uma marca com o meu nome. Comecei a esboçar no segundo semestre, mais ou menos, essa ideia. E no meu TCC, no meu trabalho de formação, né, eu criei a marca. E aí criei o naming, a logo, toda a identidade da marca. E a ideia inicial era fazer uma marca sob medida, né? Criei essa marca, a minha ideia, tanto é que meu TCC foi sobre peças de festa, né? Sob medida, fiz uma peça de noiva, fiz uma peça voltada para madrinha, uma peça voltada para festa. E aí meu TCC foi todo voltado para isso. Até então não tinha uma ideia de criar uma marca pronta entrega. Isso surgiu no decorrer de outros acontecimentos da minha vida. E o meu TCC foi voltado para uma marca sob medida. Mas aí você tira isso do papel, né, e leva isso para a vida real. Você traz esse sob medida. Como que isso acontece? Já perto da minha formatura, como eu falei, assim, minha irmã tinha um casamento. E aí, minha irmã tinha um casamento, eu chamei minha irmã e falei, Fernanda, quero fazer um vestido pra você, vou desenhar esse vestido. Fui atrás de uma costureira, então até então era uma ideia muito crua na minha cabeça de como funcionava, né, toda a logística, de toda a formatação de um ateliê, mas assim, fui na cara e coragem mesmo pra fazer. Chamei minha irmã e falei, Fernanda, vou fazer uma roupa pra você e quando te perguntarem dessa roupa, você vai falar que a sua irmã começou a desenhar em casa. E aí comecei a atender em casa. Nesse mesmo semestre eu estava desenhando em casa e fazendo meu TCC, que era voltado para uma linha de festa. Foi aí que depois tudo começou a andar, assim, sabe? Mas aí
você já atendia, já tinha seus clientes, já estava então tocando sua marca. Mais ou menos, né? O começo não é fácil. E aí eu comecei, fiz pra minha irmã, algumas amigas perguntaram, e aí era perto do final de ano, então a gente sabe que, né, o mercado de moda no final de ano tem esse boom. E aí no final do ano eu tive 6 pedidos, eu acho que se eu não me engano. Tipo de uma amiga de uma amiga, e aí eu desenhava, atendia em casa. E, assim, uma coisa bem no comecinho mesmo, não foi bem fácil. Orgânica. Me fala desse não é fácil. Como que são esses desafios, esses obstáculos para criar uma marca, ainda mais sendo de uma cidade que não tem, assim, um histórico, né, tão grande na área de moda, assim? Assim, são várias questões, né, que não são fáceis. Mas uma delas é a questão, eu era muito nova na época, eu tinha uns 25 anos, 26. E aí eu tava também, ninguém conhecia meu nome, assim, a gente vem de uma geração de estilistas mais antigos aqui em Brasília e consolidados. Então a minha geração era uma geração muito nova de estilista aqui em Brasília, e assim, quando você começa a fazer, você ainda tá na construção do seu nome, né, de você construir a sua carreira. Então essa parte de você confiar, fazer uma roupa sob medida, essa parte de você ter um nome já agrega muito, né? Então eu era muito nova em tudo. O fator da minha idade também, porque a gente tem essa questão de ligar a costura a uma pessoa, às vezes, a gente tem essa coisa, né, da geração, a costura era a minha avó que fazia, a minha bisavó que fazia. Então é uma coisa que se perdeu muito na nossa geração, né? Então às vezes você entrar com uma pessoa de 25 anos que quer mexer com máquina, quer mexer com costura, era uma coisa, às vezes, assim, que eu chegava alguém depois de um tempo no ateliê, que eu chegava para atender, e a pessoa, você é a Bruna? Eu cansei de escutar essa pergunta, tipo, eu achei que a Bruna era mais velha, achei que a Bruna fosse outra pessoa. Então eu escutei muito. Então essa parte de você ganhar credibilidade, ganhar o mercado, também desenvolver peças que às vezes as pessoas não estavam acostumadas, né? Tipo, desenhar uma peça com um corte um pouco diferente, porque você desenhando peças com um corte diferente, com o seu DNA, a sua marca vai ganhando notoriedade, assim, né? Por causa da sua criação. Acho que é uma parte muito importante da marca. Mas aí a hora que você sente que você tem essa marca consolidada, que seu nome já está aparecendo na cidade, assim, né? O que isso representa para você, assim? Agora eu sou a Bruna Lettieri, eu tenho uma marca, eu faço sob medida, então já está acontecendo. Você já estava, então, com a loja... Teve um episódio que me marcou muito, que agora que a gente está conversando, eu lembrei. Eu lembro que depois de um ano que eu tinha começado, eu saí na minha primeira matéria, aqui em Brasília, dos Correios. E aí eu saí nessa primeira matéria. Logo nessa etapa, meu pai, ele tinha contratado uma advogada para resolver alguma questão, e eu achei muito engraçada. E aí foi um estralo, assim, pra mim, assim, que eu falei, realmente, acho que eu tô no caminho certo. E aí meu pai foi perguntar pra ela quanto que era pra acertar, e ela falou, eu não quero honorário, eu quero um vestido da sua filha. E aí foi uma coisa que meu pai me ligou, falando assim, olha, a fulana vou pagar ela, mas ela não quer pagamento, ela quer um vestido seu. E aí isso foi uma coisa assim que eu falei, meu Deus, ela não quer o dinheiro, ela quer uma roupa minha. Então, tipo, isso foi uma coisa que marcou muito. Então, principalmente pelo fator da minha família já ter uma empresa, né? A gente estava até conversando, a minha família já tem uma empresa que já está no mercado inserido há quase 30 anos. Então, eu saí, assim, daquela bolha que eu tinha praticamente tudo pronto para me aventurar num mundo que eu falei, eu sou apaixonada por isso e é isso que eu vou enfrentar.
Então isso foi um marco muito grande assim na minha época. E a minha matéria tá até hoje lá no meu ateliê. Não sei se você viu, ela tá até um pouquinho amarelada. É uma matéria que tá lá nos quadros, sim, ela na tá até um pouco parede, lá nos amarelada e ela tá... quadrinhos. Foi essa a minha primeira matéria que eu saí. Orgulho. É. Parabéns. Obrigada. Vamos falar um pouquinho então do seu processo criativo, como que ele acontece, né? No que você se inspira, né? O que te traz assim, de onde você começa a tirar as ideias de uma coleção ou de um determinado vestido sob medida, uma roupa sob medida. Minhas meninas são a equipe, né? Elas até perguntam, Bruna, de onde é que você tirou essa ideia? Aí eu falo, gente, é porque quando a gente tem uma mente mais criativa, que você... Eu sempre costumo falar, né? Cada pessoa tem o seu potencial em uma área. Então, eu sou uma pessoa que eu estou num lugar, eu estou observando, tipo, tudo. O material, por exemplo, da cortina, essa palha, isso. E quando você trabalha na área da criação, tudo é um motivo para você ter ideias e criar. Então, eu vou me nutrindo disso. Pesquisa, claro. A minha criação ela é muito orgânica. Eu não tenho um padrão de criação. Alguns estilistas têm, né? Eu desenho, vou procurar o tecido e vou fazendo. A minha criação, eu não consigo ter uma criação assim. Ela é muito orgânica. Eu já tive coleções que eu sentei e desenhei em 4 horas. E eu já tive coleções que eu demorei 3 meses para terminar toda a etapa do meu mix de produtos, da coleção, para colocar. Então, ela é bem orgânica. Eu digo assim, eu tenho momentos de criação. Geralmente, na madrugada, que a gente tem uns... Geralmente, quem tem criação acorda de madrugada, desenho, às vezes eu anoto, acordo no outro dia, desenho, e aí eu vou seguindo essa etapa. Mas, às vezes, quando eu já tenho uma ideia do tema, pego esse tema, e aí do tema eu vou esboçando, pegando palavras-chave, pegando ideias, e aí eu vou juntando esses pedacinhos e formando uma coleção. Bruna, voltando no sob medida, eu queria entender quando uma cliente te faz um pedido, como que você consegue colocar essa sua identidade estética na roupa? Então, quando você começa a atender sob medida, né, são várias clientes com vários estilos, várias personalidades, né, procurando a loja, mas o que eu observei que acontece? Uma identificação com a marca, né? Então, a pessoa que se identifica com a marca, ela procura a marca porque alguma coisa do DNA dessa marca ela está se identificando. Claro que acontece, né? Algumas pessoas procuram e às vezes não é o mesmo estilo e tudo mais. É nessa hora que a gente está sentada ali, que eu estou desenhando, eu tento colocar algumas ideias para cliente, assim, que são cortes e peças assim, cortes não, são do DNA da marca, tecido que a gente usa bastante. Então, tento colocar para cliente uma opinião e mostrar para ela. Geralmente, quando a pessoa procura um estilista, essa formatação de atendimento, ela realmente está aberta para escutar o que o estilista tem para falar, né? Então, assim, geralmente eu acredito que 98% dos casos a gente consegue introduzir e mostrar para cliente como é que ficaria melhor ou não e tudo mais. E eu acho que por isso que também que você trouxe esse carinho de colocar o nome nas suas peças das clientes, não é verdade? É verdade. As nossas peças, as primeiras peças que eu crio, às vezes elas descem para a loja, a gente fala sem estar batizada, né? E aí a primeira cliente que compra, a gente dá o nome da peça para essa cliente como uma homenagem e para criar também mais uma identificação dessa cliente, né? Com o nome de uma mulher, criar também essa
parte, assim, para cliente se sentir pertencente. Então, eu acho que é tudo muito importante. A gente tem Gabriela, Marina, Rafa. Então, é uma gama são vários nomes, né, em homenagem às nossas clientes. E você é aquela estilista que põe a mão na massa. Você desenha, você costura, você tira modelagem, você sabe fazer de tudo. Olha, assim, hoje em dia não mais. O curso, né, de moda foi muito importante, principalmente um curso que eu fiz de alta costura na mesma época da faculdade. Hoje em dia eu não faço parte, né, da modelagem, mas eu faço toda a parte de criação da peça. Na parte de criação da peça, eu desenho como essa peça vai ser cortada e modelada. E aí a primeira peça, que a gente chama de peça piloto, também eu acompanho a criação da peça piloto, provo a peça piloto no meu corpo para sentir como é que ela é, o corte, o caimento dessa peça. Essa parte, a parte de escolha de tecido eu também faço, né, tudo. Mas essa parte de organizar a produção, gerenciar ela, eu não faço mais parte. Mas no começo, com certeza, eu fazia parte de tudo, né? E você então estava seguindo bem no Sob Medida e veio a pandemia. É. Como que foi para você assim? Como que impactou isso na sua vida? A pandemia, ela foi muito desafiadora pra gente, porque até então, perto da pandemia, eu fiquei grávida, né, da minha primeira filha, e senti essa necessidade da empresa não depender tanto de mim, enquanto eu tivesse de resguardo, cuidando da minha filha. Nessa época, eu criei algumas peças para deixar pronta entrega, mas a gente não tinha a gente não tinha o que a gente chama de SKU, a gente não tinha uma quantidade muito grande, né, para tá a pronta entrega e vendendo. Quando veio a pandemia, que foi uma parte, eu falo que a gente fez do limão à limonada, acho que a expressão é essa, né? A gente não tinha praticamente nada a pronta entrega, a gente estava na época com madrinha, com noiva, tinha formanda e as festas, absolutamente tudo parou, né? E aí a gente parou a nossa produção. Então foi assim, eu falei, meu Deus, a gente tem que mudar a marca, remodelar a marca, porque se a gente não mexer agora, a gente não sabia quanto tempo ia durar a pandemia, perdurou, né, no setor de festa 2 anos, foi um setor que a gente ficou bastante, então se não tinha festa, não tinha casamento, não tinha formatura, eu estava totalmente ligada a isso, então a gente resolveu começar a criar, comecei a desenhar peças, na época eu criei uma coleção de pijama e uma coleção de moletom. E nisso, não parei nenhuma das minhas costureiras, a gente ficou trabalhando em casa, a gente tinha reunião de vídeo, reunião de ligação, a gente se encontrava, tipo, depois que liberou, a gente se encontrava bem pouco ainda, e todo mundo em casa trabalhando. Então, eu resolvi colocar a nossa modelagem, então a gente criou, né, nossas bases de modelagem, criei base de modelagem de blusa, de saia e tudo mais, para depois a gente escalar essas peças. E aí, nisso, passou um ano, a gente estruturou a marca e lancei minha primeira coleção, que chama Sentir. A gente criou uma coleção baseada muito nessa questão de sentimento, porque a gente teve esse resgate, né, na pandemia, de sentimentos, a gente se importar com o que era real,
Então eu criei uma coleção bem voltada para essa área. E aí veio a nossa primeira coleção e desde então não paramos de criar coleções cápsulas, né? Nós temos coleções que a gente chama cápsulas, são coleções menores e sempre elas têm um sentido, têm uma inspiração mais forte, tem uma história para contar, a peça você consegue identificar por que aquela peça é desenhada, por que aquela peça tem aquela estampa. Então tudo eu procuro comunicar tudo, sabe? Você tem uma coleção que tem um storytelling que representa uma importância, uma relevância muito grande para você. Muito. Você pode me falar um pouquinho sobre essa coleção? Então, depois que eu criei a coleção Sentir, a gente... deixa eu lembrar qual foi a outra coleção. Eu tive uma outra coleção no meio e no final do ano criei a coleção Natur. Na pandemia a gente observou essa questão, senti muita falta de ter produtos que tivessem tecidos reciclados, tecidos tipo de fibras mais naturais. Então a gente trouxe na coleção Sentir muito mais isso. Tanto é que a nossa coleção Sentir, a gente fez até etiqueta de reciclada, com papel reciclado, trouxe linho reciclado. Então a gente trouxe como a coleção era inspirada na natureza, falei, não faz sentido eu fazer uma coleção inspirada na natureza e não ter essa questão de estar com cuidado de tecidos reciclados, de uma etiqueta que conversasse com a coleção. Então a gente também tivemos peças com o nome da fauna, de bichos, então foi toda essa inspiração. Essa coleção me marcou muito, porque depois que a gente começou a trabalhar com tecidos reciclados, a gente não parou mais. Inclusive, uma curiosidade, o tecido reciclado ele é mais caro do que um tecido que não é. Então, quando você vai comprar, você tem todo um cuidado, você ainda está investindo mais ainda, né, trazendo esse tecido pela importância do meio ambiente, dessa questão sustentável. A nossa forma de pensar na pandemia, ela mudou bastante, né? Então, isso foi muito importante pra gente. Então, já que você entrou nesse assunto, eu queria entender qual a importância para você sobre as questões ambientais, de sustentabilidade hoje no mundo da moda, porque a gente sabe que o mundo da moda agride bastante, né, a natureza. Então, para você, o que isso representa, você trazer então esses tecidos orgânicos e naturais assim? Então, o mercado da moda, ele é um mercado extremamente poluente, né? E a nossa linha de pensar no ateliê, na loja, a gente tem uma linha totalmente contrária à fast fashion. Então, a gente é como se cada um caminhasse em um sentido oposto, né? Ao mesmo tempo que a fast fashion ela está engolindo, né, as produções. Na hora que você está lançando um colete, ela já lançou 10 cores de colete, né? Então até o trabalho da costureira, a gente procura, é valorizado o ambiente que a costureira trabalha. A carga horária das minhas costureiras é uma carga horária menor do que ela deveria ser, então a gente também procura isso. A questão do tecido, a questão de como é produzido, os retalhos, que é um dos maiores danos que a gente tem, né? Porque geralmente as pessoas pegam um retalho e jogam fora. Isso já é a gente já tá poluindo mais ainda. O que a pessoa vai fazer com esse retalho, que ele demora anos para decompor, né? A gente doa os retalhos para a igreja para fazer para a gente fazer colchas, né, de fuxico. Então a gente tenta tudo reaproveitar e pensar nessa peça. Cada vez mais as minhas coleções eu penso, vou dar um exemplo. A roupa que eu tô usando, a roupa que você tá usando, daqui a 5 anos a gente consegue se imaginar usando essa peça, né? Não é uma peça que a gente vai usar e perder daqui a 3 anos, né?
como que você comunica isso para suas clientes de uma forma assim, entender da importância da sustentabilidade, do orgânico, né, do handmade? Como que isso é comunicado para que a cliente valorize esse produto hoje? A gente chama de storytelling, né? A gente cria uma história por detrás dessa peça, a gente explica como é que ela é produzida, a gente está cada vez mais querendo, com o intuito de mostrar que as peças são feitas no ateliê, a pessoa que faz essa peça, né? Então isso é muito importante. Então a gente sempre tenta até agregar valor, mostrar a importância disso. Você falando agora sobre essa questão de sustentabilidade, me lembrou, na coleção Natur, a gente também teve uma bolsa que a gente fez a partir de upcycling. A gente fez um vestido, que é o Rafa, que ele era de paetê, e esse vestido fez muito sucesso. Desse vestido sobrou muito retalho. Nós pensamos nesse retalho em fazer uma bolsa desse retalho, que a gente fez uma bolsa para a pessoa usar na praia e tudo mais. Criamos um vídeo contando a história de como que era feita essa bolsa, por que surgiu a ideia dessa bolsa, que ela é feita a partir de upcycling, de resíduos de uma outra peça, e essa bolsa ela esgotou na mesma semana. Então, assim, eu acredito que a comunidade que compra, a gente hoje em dia criou uma comunidade que compra Bruna Letieri, ela é uma comunidade, ela é cada vez mais assim assertiva no que ela está comprando e entendendo o que ela está comprando, sabe? O que eu falo assim, a pessoa que às vezes ela compra de uma fast fashion, ela não, muitas pessoas entendem, muitas pessoas não entendem o que está por detrás daquela roupa, né? Então é muito importante, como estilista, mostrar o trabalho que é por detrás dessa roupa, como que ele é feito, para a gente até assim levantar questionamentos, né, para o consumidor. Como é que você define a cliente Bruna Letieri? Olha, eu acredito que a nossa persona, ela é uma mulher empoderada. Ela é uma mulher que ela é sensível, mas ela quer ser sensual. Ela gosta de um acabamento bem feito. Ela é mãe, ela é empresária. Ela precisa de uma roupa confortável, ela precisa de estar arrumada. Eu acho que às vezes você estar arrumada não é sinônimo de uma roupa que incomoda. Então, é uma das coisas que eu mais, assim... Claro que a gente tem peças que às vezes são mais estruturadas, precisa, né? Mas, assim, eu sempre desenho peças que eu penso, eu vou conseguir usar isso numa reunião, eu vou mudar, às vezes, essa peça, eu vou usar ela, às vezes, num jantar. Então, a nossa cliente, ela é muito, assim, voltada para um dia a dia de várias coisas, né? A mulher do nosso século, ela tá aquela mulher que ela quer abraçar o mundo e ela precisa de uma peça que acompanhe ela nisso, né? É muito importante. Bruna, eu entendo, assim, eu respeito, admiro, eu gosto dessa linha da sustentabilidade, do orgânico, mas eu entendo que não é acessível para todos. Realmente. E como você pensa em fazer um produto, você quer também atingir esse público que talvez que consuma o fast fashion, gostaria de consumir, visando todas essas questões que você falou? Como você tem uma forma que você imagina um dia de atingir esse público? Olha, hoje em dia, a marca, a gente está se trabalhando, a gente trabalha a marca hoje em dia para ficar voltada para um tipo de nicho, um tipo de público. Eu sempre falo, se você vai tentar acertar todos os... se eu vou tentar acertar todos os nichos, eu não vou conseguir trabalhar da melhor forma no nicho que eu procuro trabalhar. Então, hoje em dia, a marca ela é realmente voltada para essa persona, para esse tipo de cliente. Se a gente tivesse que trabalhar com uma questão mais fast fashion, eu jamais voltaria um caminho que a gente percorreu, não trabalhar com tecido reciclado, não trabalhar com um tipo de produção mais artesanal que a gente tem, seria impossível na marca hoje em dia a gente trabalhar desta maneira, sabe? Então, realmente não é a ideia da marca. A gente, na verdade, tem uma ideia oposta a isso. Trabalhar com uma outra linha, mais orgânica ainda, com mais DNA, que a gente chama de peças mais comerciais e peças que têm um DNA mais forte, né, da marca. Então, a ideia da marca, na verdade, é trabalhar com peças mais diferenciadas ainda, com uma outra assinatura dentro dessa marca, sabe? Mas você pensa que talvez existem algumas alternativas que hoje não são aplicadas, que poderia ajudar aos estilistas, às marcas a se aproximarem mais desse público que não tem acesso, né, a esse mercado mais orgânico, mais natural? Onde você acha que, por exemplo, talvez, né, pudesse ajudar vocês melhor a ter um produto mais barato, então, orgânico?
Eu acho que se a gente tivesse essa questão de criar, às vezes, uma plataforma, criar uma interação entre os estilistas, uma comunicação maior, a gente ter essa comunicação entre as marcas, a gente ter essa questão de trazer os tecidos, então acho que seria mais fácil, né? Porque, inclusive, na questão da pandemia, com o aumento do dólar, então isso tudo afeta a gente, né? Quando a gente vai pedir tecido, isso afeta a questão do dólar, aumentou tudo, então isso afeta realmente a nossa... E se, às vezes, se as marcas, por exemplo, marcas de Brasília se unissem, tivessem, às vezes, não sei, às vezes uma plataforma, um encontro dos donos, a gente trocasse figurinha, trocasse ideias, às vezes seria mais fácil, assim, de ter meios, assim, que a gente conseguisse reduzir algumas questões, né? Voltando para as suas coleções, então. Quais são as coleções futuras, as próximas? O que vem aí de novidade de Bruna Letieri? Então, a gente agora está trabalhando com a nossa coleção de final do ano. Eu vou contar um pouquinho, a nossa coleção de final do ano vai ser baseada na Amazônia. E aí a gente já tem peças desenhadas, já fizemos pedido de tecido, já está começando a produção. Essa coleção só lança mês que vem. E essa coleção ela é baseada... eu busquei nomes de cores, estou estudando sobre as tribos indígenas, as criações de como criou às vezes a cor amarela, que é a base do açafrão. Então eu começo a pesquisar, estudar mesmo. Então essa coleção, cada coleção que eu sinto que tem um amadurecimento da marca, o meu amadurecimento como estilista, né? A gente realmente com o tempo vai criando e entendendo o seu público. Então essa coleção vai ser uma coleção muito especial. E dentro disso, eu estou com um projeto que eu acho que eu tinha comentado um pouquinho com você, de lançar. A gente está fazendo agora um caminho reverso, né? A gente, no final do ano, teve a mudança do nome da logo, porque no meu TCC eu criei a Bruna Letieri Atelier, então o nome era Bruna Letieri Atelier. Com essa criação da nossa linha à pronta entrega, a gente estudou que a palavra atelier, ela remetia não tanto a uma peça pronta entrega. Nosso cliente não entendia que essa peça era pronta entrega. A palavra ateliê remetia muito uma coisa mais de sob medida e tudo mais. Como a gente quis fazer essa mudança, tiramos o nome ateliê, colocamos a marca com uma logo, tiramos a logo da minha assinatura, uma marca um pouco mais comercial. E ano que vem vamos voltar com a linha ateliê dentro da Bruna Letieri, que aí vai ser uma marca mais com um DNA mais robusto, que eu quero dizer assim, peças mais diferentes, peças únicas, e aí a gente vai voltar com essa linha dentro da marca. Então, eu queria que você contasse um pouco assim, além do ateliê que vem essa novidade, quais são as suas perspectivas para o futuro? Além do ateliê, além do sob medida, além hoje de ter o showroom, tem mais alguma coisa que a Bruna quer fazer, que a Bruna sonha? A gente, no começo desse ano, no final do ano passado, a gente também começou atacado, né, expondo em 2 lojas aqui em Brasília. E a nossa meta, como marca, é ter um showroom, uma loja em um outro estado, a gente começar a atender, a gente depois de Brasília, a gente toda semana está mandando peças, né, por correio e tudo mais, e ter um outro ponto de vendas que não seja em Brasília. Então é um sonho que está no coração da gente. Brasília é uma cidade muito nova e deve ser também muito nova na área da moda. Então, qual que você acha que é a maior dificuldade hoje para uma pessoa aqui de Brasília que está começando? Qual é a maior dificuldade que ela enfrenta como um design? Olha, eu acho que tem vários desafios, mas um desafio que eu achei assim um pouco mais difícil é a questão de, por exemplo, eu queria mexer com sob medida. Então, a gente achar um curso que tenha voltado só para sob medida. Então, essa linha, às vezes, eu achei um pouco mais complicada, né? Porque é um tipo de costura diferente, é um tipo de acabamento diferente. Isso é uma questão um pouco mais diferente, né? O nosso mercado da moda aqui em Brasília, ele tá começando. Então, às vezes, você criar uma peça que seja uma peça... A gente lançou, por exemplo, agora nessa coleção, uma bermuda. Eu fiz uma viagem em julho para a Europa e eu falei, gente, voltei para aqui e falei, tá usando muito bermuda. Mas a gente não sei como que eu vou colocar bermuda para o nosso público aqui de Brasília, porque é um mercado que ele está começando, né? As pessoas ainda estão despertando essa curiosidade por moda. Eu sinto que o mercado de São Paulo, seria mais fácil eu introduzir essa bermuda, por exemplo. Então aqui, falei, bom, vamos colocar num tecido que a gente já vende e colocar um modelo mais diferente.
Claro que foi um produto que teve, eu quero provar, a aceitação a gente foi vendo, né? Pra gente introduzir isso. Então, às vezes você tem que estudar um pouco mais, entender o seu mercado, até você introduzir essa peça, né, assim, ou uma coleção, ou um desenho, para você ter essa assertividade maior, sabe? Eu sinto essa dificuldade, às vezes, de criar peças diferentes e colocar à venda, sabe? E pensando hoje que nós brasileiras, né, temos corpos tão diferentes, e eu sei que você se preocupa um pouco com essa diversidade, como que você aplica isso hoje no seu dia a dia, na sua marca? Olha, eu falo assim, minha maternidade foi um divisor de águas, sempre falo, né, que a maternidade muda muito. Então, com a maternidade eu mudei um manequim. Eu era 36, eu com 38, 40. E a minha marca, como a gente não tem a modelagem certinha, né, cada marca cria a sua modelagem. Foi muito engraçado. No ano passado eu contratei uma pessoa para olhar minhas modelagens e essa pessoa falou: Bruna, a sua modelagem não é industrial. Você tem que refazer toda. O seu 38, ele não é um 38, ele é um 40. E aí eu falei: olha, a minha modelagem, ela tá assertiva. A minha cliente que compra o 36, ela veste um 36 real, né? Então eu busco mulheres reais. É uma coisa que a gente escuta muito hoje em dia na nossa... a gente escuta de feedback, né? Que a gente veste a mulher brasileira, porque a mulher brasileira, ela não é como a mulher europeia, que ela não tem tanto quadril, que ela tem nosso biotipo, a gente tem mais bumbum, a gente tem um quadril maior. Então, por que eu não vou criar um produto que não vá servir para minha cliente, né? Então, não faz muito sentido. Então, a gente veste mulheres reais, mulheres que têm bumbum, mulher que tem perna. A gente tem que caber na roupa, né? Não a roupa tem que caber na gente, né? Exatamente. Tem muito essa premissa, eu acho. Bruna, me conta, antes de você ter o ateliê, sua equipe de costureiras, como era você sozinha criar as peças? Difícil. Então, eu fazia absolutamente tudo, né? O processo de desenhar, eu comecei atendendo na casa da minha mãe, então era na sala, chamava cliente, marcava um horário. Então, era assim, bem aquela coisa no começo mesmo, assim, sem estrutura, nem nada. Como eu tinha essa costureira, né, que ela é uma costureira que a gente fala que é terceirizada, então eu desenhava, ia até a casa dela, explicava como eu queria a peça, ela montava a peça, voltava, eu atendia a pessoa, fazia as marcações sozinha, voltava para a costureira. Então eu fazia às vezes esse processo 3 vezes até entregar a peça, 4 vezes, para até chegar a peça pronta para cliente. Depois de uns 6 meses, eu senti assim, a necessidade, comecei a juntar dinheiro e tudo mais, e senti essa necessidade de ter um espaço que fosse para atender a cliente. Montei um espaço, eu lembro que não tinha máquina, não tinha espelho direito, não tinha nada assim direito. Então, assim, montei esse espaço, não tinha uma máquina de costura, então nem parecia direito um ateliê. E aí, nisso, eu achei uma costureira mais perto desse meu espaço e eu fazia essa mesma formatação. Provava, levava até lá à noite, porque ela só podia me atender à noite. Então, nessa época eu ainda não tinha filha, né? Então, era um pouco mais tranquilo. Eu ia à noite com ela, resolvia sobre a roupa, voltava e nisso fui indo. Aí até eu comprei a minha primeira máquina, tive que comprar uma máquina reta e uma overlock, né, para começar. E aí nisso contratei minha primeira costureira. Então era eu e essa minha primeira costureira lá na loja. Depois tive um estagiário, depois contratamos outra costureira, depois outra costureira e assim foi indo. Mas foi bem difícil assim. Mas eu tive muita persistência e insistência no processo, sabe? Mas você, Bruna, já costurou? Já. A roupa sozinha? No curso que eu fiz de alta costura, o curso era para você costurar peças para você. Então, nesse curso, eu ainda tive a brilhante ideia e bem trabalhosa de costurar todas as minhas peças do TCC. Então, foi muito complicado, porque eu ainda escolhi peças de festa, que dá realmente um trabalho, né, uma demanda maior de tempo. E aí, eu colocava a mão na massa. É muito importante, né, assim, o que eu vejo no meu meio, entender sobre a costura, uma costura que está bem feita, um corte que está bem feito,
às vezes o processo de desenhar essa peça, como que essa peça vai ser cortada, se é melhor colocar um corte aqui, uma pence ali, se ela vai cair melhor, se a gente vai colocar às vezes um cos anatômico, um cos que não seja anatômico. Então, para você entender essa parte estrutural, né, de vestibilidade da peça e tudo mais, é muito importante você entender como essa peça vai ser costurada. Então, eu acho que tá tudo meio que conversando ali, um alinhado com o outro, sabe? E por morar em Brasília, como é que você traz essa identidade de Brasília para sua marca, para suas peças? Olha, a arquitetura de Oscar Niemeyer, né, eu acredito que ele era, tipo, precursor da época, então trouxe formas orgânicas, ele trouxe uma arquitetura muito diferente, né, então ele trouxe também um DNA muito dele. Então, eu acho que isso é muito importante. A capital, ela se diferencia por causa disso, dessa arquitetura dele, né, que tem um DNA muito forte aqui hoje em dia. Então, eu acho que essa parte de ter o DNA muito forte, essas formas orgânicas, desenhar às vezes um museu que tem uma formatação, um desenho totalmente diferente, isso é muito inspirador, você morar numa cidade, né, que às vezes uma esquina você tá e tem uma arquitetura que é muito maravilhosa. Então, isso pra gente que é da área, que eu falo assim, a área da moda e a área da arte, a arquitetura é uma arte, né, também. Então, tá sempre uma em comunicação com a outra e é muito inspirador, né. E com esse novo ateliê que você quer criar, assim, coleções com uma identidade mais forte, né? E com esse seu novo projeto no ateliê, você quer trazer um design mais ousado, mais arrojado? Como que você quer comunicar para os seus clientes, né, para as personas Bruna Lecieri? Então, nessa coleção que a gente lançou, a coleção Namos, eu criei um top. E nisso eu já estava com essa ideia de trazer a nossa coleção, ela tá com uma linha mais comercial, né? Uma linha que é mais para o dia a dia, uma linha que a cliente pode usar. E quando eu criei a coleção agora Namos, eu criei um top a partir da molagem, que é uma técnica que você vai fazendo a criação já no manequim, né? Então eu peguei um tecido e comecei a criar. E a gente que mexe com essa parte de criação, às vezes a gente gosta de brincar, né? E dessa brincadeira que é meu trabalho, né? Eu falei, gente, eu acho que eu quero ter algumas peças que são bem desse meu modo, assim, que eu criei assim já no manequim, peguei o tecido e fiz. Então eu falei, pensei, vamos criar uma linha, voltar com essa linha do ateliê, com peças conceituais, que não são peças tão comerciais, peças únicas, pra gente fortificar, deixar o DNA da marca mais fortalecido. Porque às vezes numa coleção o que fortalece o DNA de uma marca são essas peças conceituais. Então eu senti essa necessidade e acho que até o ano que vem talvez no final desse ano a gente tenha essas peças mais conceituais, umas 4, dessa minha brincadeira, assim. Você quer vestir uma mulher e ela falar, e outras pessoas identificarem, ela está vestida de Bruna Lecieri, né? Essa questão de único, sabe? Assim, só eu tenho esse top. Esse top foi desenvolvido, ele é único com esse tecido. Eu quero trazer isso também para a marca, sabe? Muito legal. E acho que também importante para você ver que as pessoas reconhecem uma roupa sua sem necessariamente saber que é uma roupa sua, assim, né? É uma marca aparente, mas com o seu DNA, como você falou, né? A gente olhar e entender que é uma peça da Bruna. Quando eu estava na faculdade, uma professora me falou o seguinte: o mais difícil quando você for criar uma marca é a pessoa saber que essa roupa é da sua marca sem olhar a etiqueta. E isso é justamente o DNA da marca. É muito difícil você olhar para a peça e falar, essa peça é Bruna Lecieri. Como que eu consigo expressar no meu desenho sem a pessoa estar virando para olhar a etiqueta que essa marca é minha? Então a gente cada vez mais vai criando esse DNA, amadurecendo o corte, o tecido, a persona, para a cliente conseguir olhar a peça e falar, essa peça é da Bruna. Então isso é um desafio para a gente, quando a gente vai criar mesmo, sempre as coleções estarem conversando e a pessoa, como você falou, olhar e entender que essa peça é minha sem estar vendo a etiqueta, né? E o que você falaria hoje para uma pessoa, assim, positivamente, claro, que está fazendo uma faculdade de moda ou que até mesmo é uma pessoa autodidata e gosta da área, quer adentrar no mundo da moda, assim, sabe? Qual o conselho que a Bruna daria? Olha, meu principal conselho é insista. Eu acho que em qualquer área da sua vida, você quando começa, você vai escutar muitos nãos. Não vai dar certo, não, aqui não tem mercado, não tem
não tem gente que faz isso, não tem gente que vai querer comprar, não tem tecido direito, não tem mão de obra, insista. Eu acho que em qualquer área, assim, as pessoas que eu vejo e que eu admiro, que têm sucesso, elas são pessoas que insistiram, né? E na área da moda também, eu acho que não é diferente. Então, eu escutei muito não, eu tive tantas pessoas até perto de mim que tiveram dúvidas do meu trabalho, do que eu era capaz. E às vezes você tem que fazer assim e seguir o seu sonho naquela linha e você vai indo. E assim, não é fácil, tem muito desafio, a gente enfrenta desafio toda hora, mas a gente insiste, né? Deu problema nessa peça, deu problema nesse tecido, o corte não deu certo, insiste. Tem peça que às vezes a gente tem que montar 4 vezes para ficar a peça do jeito que a gente queria, a gente insiste.